Josué, capítulo 4. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e manda-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre, por memória aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram-no, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué a ordem aos sacerdotes, dizendo: Sube do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias.